Bom, moçada, como eu tinha dito para vocês ali no quadro, eu trouxe 3 questões do Enem, de edições anteriores, obviamente, em que vocês conseguem ver essas características, né, que eu norteei vocês. A ideia da interpretação, a ideia da associação e a ideia da contextualização. Então, a primeira questão, o enunciado, ele nem é tão grande, né? É um trecho da Gazeta de Notícias de 1883. Então, como eu disse, o Enem ele não pede datas, né? Ele não vai pedir que vocês decorem datas, mas vocês têm que ter no mínimo aí uma noção temporal. Então, se vocês pegarem 1883, estou falando aí de um período do final do Império, início da República no Brasil, né? Esse momento de transição, em que o Brasil já é, entre aspas, independente desde 1822. Então, tudo isso já é importante para vocês se situarem. Então, quando vocês veem ali Gazeta de Notícias 1883, vocês já têm uma ideia de qual é o período histórico cujo Enem vai abordar a questão. O enunciado diz o seguinte: é hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro, da capital do Império, a mais remota e insignificante de suas aldeolas, congrega-se unânime para comemorar o dia que o tirou dentre as nações dependentes, para colocá-lo entre as nações soberanas, e entregou-lhe seus destinos que até então havia ficado a cargo de um povo estranho. Se vocês leram com atenção o enunciado, a Gazeta de Notícias está falando de uma festa nacional referente ao processo de independência do Brasil de 1822, né? Ao famoso 7 de setembro. E ainda para ajudar vocês, o Enem coloca ali mais uma caixa explicativa e diz o seguinte: as festividades em torno da independência do Brasil marcam o nosso calendário desde os anos imediatamente posteriores ao de setembro de 1822. Essa comemoração está diretamente relacionada com... E aí vem as alternativas. Então vocês já sabem que faz referência à independência do Brasil e a questão diz sobre festas de comemoração à independência do Brasil. Então, observe, a questão não está falando de política diretamente. A questão não está falando de economia diretamente. A questão está falando de festa nacional, de comemoração, de fortalecimento da independência, tá? E aí vem as alternativas. Letra A: construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional. Letra B: o domínio da elite brasileira sobre os principais cargos políticos após 22. Letra C: os interesses de senhores de terras que, após a independência, exigiram a abolição da escravidão. Letra D: o apoio popular às medidas tomadas pelo governo imperial para a expulsão de estrangeiros do país. Letra E: a consciência da população sobre os seus direitos adquiridos posteriormente à transferência da corte para o Rio de Janeiro. Minha sugestão para vocês: comecem excluindo aquelas que vocês têm certeza que estão erradas, né? Quais são as alternativas que vocês têm certeza que estão erradas? Comecem excluindo essas. Então vamos lá. A letra C, por exemplo: os interesses de senhores de terras que, após a independência, exigiram a abolição da escravidão. Essa é nitidamente equivocada, né? Senhores de terra no Brasil, após a independência, não exigiram a escravidão. Pelo contrário, queriam a manutenção da escravidão. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a terminar oficialmente com a escravidão em 1888. Aqui está falando de independência, 1822. Então a letra C é nitidamente equivocada. Letra D: o apoio popular às medidas tomadas pelo governo imperial para a expulsão de estrangeiros. Não tem relação, né? Os estrangeiros que o texto fala são os portugueses que colonizavam o Brasil. Então não houve um apoio popular às medidas do governo imperial. Ainda não existia essa ideia fortalecida de império, né? Dom Pedro I e Dom Pedro II. Dom Pedro I tinha acabado, entre aspas, de proclamar a independência e se autodeclarar imperador. Então ainda não havia esse império estruturado, né? E o texto da questão faz referência aos portugueses, e só. Então letra D equivocada. Letra E: a consciência da população sobre os seus direitos adquiridos posteriormente à transferência da corte. A transferência da corte foi bem antes de 1822, foi por volta de 1808. E ainda não havia uma consciência da população sobre direitos adquiridos. O processo de independência no Brasil foi feito pelas elites, e a maioria delas elites portuguesas que moravam no Brasil. Então letra E também é equivocada. Nesse cenário sobra a letra A e a letra B. A letra B pode até confundir um pouco vocês, mas olha onde está o equívoco. O domínio da elite brasileira sobre os principais cargos políticos após 22.
A elite brasileira começa a se utilizar dos cargos políticos durante o início da República, de 1889 para frente. Na época do Império, é óbvio que a elite pertencia e tinha cargos dentro do Império, mas o poder político estava restrito ao imperador. Então a letra B equivocada, resta a letra A como alternativa correta. Construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional. Como eu disse para vocês, voltando no enunciado, a questão fala de festa em comemoração à independência. Se eu faço festa em comemoração a algo, é porque eu quero exatamente demonstrar que existe uma identidade entre os brasileiros. É demonstrar que a independência foi importante para que nós nos sentíssemos brasileiros de coração e também de cidadania brasileira, né? Não só ter nascido no Brasil, mas de pertencer ao Brasil, o sentimento de brasilidade. Então a alternativa correta, a letra A. Como eu disse, é uma questão de interpretação, é uma questão de contextualização. Onde está a contextualização? Quando eu disse para vocês que o texto do jornal é de 1883, mas o conteúdo faz referência à independência do Brasil. Aí eu estou contextualizando o período, o momento histórico. E a interpretação me ajudou a responder a questão correta, beleza? Agora é claro, você também precisa dominar o conteúdo para você saber quando aconteceu e o que aconteceu. A segunda, ela já tem um enunciado um pouco maior. Eu não vou ler o enunciado todo, tá? Traz texto 1, texto 2 e texto 3. E olha que eu falei para vocês das diferentes linguagens que o Enem utiliza. O texto 1 é um trecho do Estado de São Paulo de 1917, do jornal. O texto 2, um trecho do Jornal do Comércio de 1918. E o texto 3, na verdade, é uma pintura, né, da Anita Malfatti. O texto 1 e o texto 2, eles vão estar falando exatamente sobre o movimento chamado modernismo do Brasil, que é um movimento das artes, mas que tem influência também na sociedade, né? A sociedade influenciou o modernismo, como o modernismo influenciou a sociedade. E olha como tem vínculo, por exemplo, com a literatura, como tem vínculo com outras áreas, né? Se vocês lembrarem, por exemplo, de livros como Macunaíma, entre outras obras, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade e outros artistas desse movimento. Então vocês precisam lembrar o que é o movimento modernista para poder responder a questão. Ainda que você não saiba o que é o movimento modernista, o texto no enunciado, ele ajuda vocês, ele contextualiza vocês consideravelmente. Eu vou ler um trecho de cada texto e aí vai ficar mais claro para vocês. Não vou ler tudo, mas vou ler um trecho. Embora eles, artistas modernos, se deem como novos precursores de uma arte, nada é mais velho do que a arte anormal, de que há muitos já estudam os psiquiatras e seus tratados. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti. Sejam sinceros, futurismo, cubismo, impressionismo não passa de outros ramos de arte caricatural. É exatamente Monteiro Lobato, que é o autor do texto, inclusive, que publica no Estado de São Paulo, criticando esse movimento modernista, né? Dizendo, é tudo a mesma coisa. Por outro lado, nós já temos aí Oswald de Andrade, que era modernista, dando um posicionamento contrário, né? Oswald de Andrade, no Jornal do Comércio, vai dizer o seguinte: Anita Malfatti, possuidora de uma alta consciência do que faz, a vibrante artista não temeu levantar com seus 50 trabalhos as mais irritadas opiniões. As tuas telas chocam o preconceito fotográfico que geralmente se leva no espírito para as nossas exposições de pintura. Na arte, a realidade na ilusão é o que todos procuram. Então, a pergunta traz o Lobato criticando e o Oswald de Andrade elogiando. Qual é o raciocínio, né, que vocês têm que fazer, a interpretação? Lobato não era um modernista, mas Oswald de Andrade era. Então, para vocês entenderem as características genuínas do modernismo, vocês tinham que focar muito mais no relato do Oswald de Andrade do que do Monteiro Lobato. E aí tem a imagem, né, uma tela da Anita Malfatti para que vocês observassem. E aí vem as questões. A análise dos documentos apresentados demonstra que o cenário artístico brasileiro do primeiro quartel do século XIX era caracterizado pelo... E aí vamos na mesma linha, né, de excluir aquelas que vocês já têm mais convicção. A. Domínio do academicismo que dificulta a recepção da vertente realista na obra de Anita Malfatti. Gente, olhem lá o que diz o Oswald de Andrade. Anita Malfatti, possuidora de uma alta consciência. Se o próprio Oswald de Andrade está dizendo que a sua colega modernista, Anita Malfatti, era consciente,
Não há que se falar em academicismo, em tradicionalismo, né? Há que se falar aí em uma vertente realista. E a letra A diz que não havia uma vertente realista no modernismo, então letra A, errada. Letra B, dissonância entre vertentes artísticas que divergiam sobre a validade do modelo estético europeu. Se vocês lembram do modernismo, uma das características do modernismo é ressaltar as características brasileiras, genuinamente brasileiras. Tanto que Getúlio Vargas, quando assume o poder, em 1930, ele se utiliza muito das características do modernismo para justificar essa brasilidade, né? Esse populismo misturado com brasilidade. Então não havia estética europeu no modernismo brasileiro, havia muito mais, não é que não havia, mas havia majoritariamente uma ênfase às características brasileiras. Então letra B também é equivocada. Letra C, exaltação da beleza e rigidez da forma, que justificam a adaptação da estética europeia à realidade brasileira. Acabei de explicar para vocês, era a valorização brasileira e deixando em segunda ordem, deixando à margem a estética europeia. Então letra C é errada, é o contrário, a valorização era da estética brasileira e não da europeia. Letra E, influência dos movimentos artísticos europeus. Aí vocês já conseguem entender também que ela está equivocada. Lógico que houve influência, mas a maior influência não era europeia, era genuinamente brasileira. Então, resposta correta, letra D. Impacto das novas linguagens estéticas, por isso que eles eram chamados de modernos, que alteravam o conceito de arte e abasteciam a busca por uma produção artística nacional. Então, letra D. Você precisava conhecer o que era o modernismo, as características do modernismo, mas os dois trechos, né, o texto 1 e o texto 2, se vocês lessem os dois textos e fizessem essa associação entre eles, né, é uma contraposição, porque o Lobato vai dizer uma coisa e o Oswald vai dizer outra, vocês conseguiriam também matar a questão, não totalmente, mas parcialmente lendo os dois textos. E por fim eu trago a questão de número 3, e olha que interessante, essa questão de número 3 só tem a charge, não tem mais nada. Não tem texto escrito, não tem nada. É a charge e o enunciado. A imagem faz referência a uma intensa mobilização popular e pode ser traduzida como: vocês precisam olhar para a charge, e aí sim, essa questão número 3 envolve interpretação, contextualização e associação. Primeiro, o que diz a faixa central da imagem? Queremos votar. Se o povo está querendo votar, vocês já entendem que o Brasil, o país, vivia em uma ditadura. Olhem o rapaz que está com o megafone. Né? Voltem para suas casas, o povo é ilegal. Ele tem um chapéu de soldado e ele tem uma vestimenta de soldado. Então essa ditadura não é uma ditadura civil, ela é uma ditadura militar. E se vocês olharem, no meu canto direito superior da imagem, tem deixe-o. Lá em cima tem uma plaquinha, alguém levantando, escrito deixe-o. Um dos jargões da ditadura militar era Brasil, ame-o ou deixe-o. Então, se vocês pegarem o queremos votar, a vestimenta do soldado militar e o deixe-o ali embaixo, vocês já sabem que está se fazendo referência a qual contexto histórico? O contexto do fim da ditadura militar e os pedidos pela redemocratização. Então aqui vocês veem interpretação, contextualização e associação. Uma imagem, uma charge que vocês precisam dessas três características. E claro, ter conhecimento histórico. Vem as alternativas. Vamos lá. Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Letra B. A manifestação de milhares de pessoas em prol da realização de eleição para o Senado. É muito vaga. Né? Que Senado? Em que época? No início da ditadura, no final da ditadura, que Senado era esse? Então a letra B é extremamente vaga, equivocada, é genérica. E como eu disse para vocês, a história não combina com generalidades, com generalizações. Letra C. As passeatas realizadas em prol do fim da ditadura militar no Brasil e na Argentina. O que tem a ver a Argentina? Tem alguma frase em espanhol? Tem alguma referência à Argentina? Não tem. Então, ainda que na Argentina também houvesse essas manifestações, a Argentina também passou por um período ditatorial muito próximo ao brasileiro, mas a charge em si não tem nada a ver com a Argentina. E ele pede que você responda em cima da charge. Então, letra C é errada. Letra D. Comícios e manifestações populares pela abertura política de forma lenta e segura.
Quem queria uma volta da democracia de maneira lenta eram os militares e não o povo. O povo queria que essa transição fosse mais rápida. A letra D é quase uma pegadinha, porque o que está errado nela é a forma lenta e segura, que era uma frase usada pelos militares, e não por aqueles que queriam a redemocratização do país. Então, por isso, errado. Letra E. O movimento que exigia o direito à igualdade de voto para homens e mulheres. Olhem para a charge. Ela faz alguma referência a homens e mulheres? Não faz. Então, não tem nada a ver com a questão de gênero e de voto. Sobra como correta a letra A. A campanha popular que confrontava a legitimidade das eleições indiretas no país. Se vocês bem lembram do período, no fim da ditadura militar, da transição da ditadura militar para a redemocratização, Tancredo Neves, depois ele não chega a assumir porque ele morre, mas o seu vice, José Sarney, Tancredo Neves e José Sarney, eles não são eleitos por voto direto, eles são eleitos pelo próprio Congresso Nacional. Então a alternativa A é a que melhor está contextualizada, associada e interpretada com a charge que nós temos, do queremos votar, ame ou deixe, volte para suas casas, o povo é ilegal, um militar dizendo. Então nessa questão de número 3 fica muito claro as 3 características que eu citei para vocês. Letra A campanha popular que confrontava a legitimidade das eleições indiretas no país. Beleza? Essas são as 3 questões. Fica muito claro quais são as habilidades e as competências que o Enem está pedindo para você, que, claro, sem o conhecimento histórico, sem estudar, não vai resolver 100%. Mas se vocês conseguirem fazer esse raciocínio, prestar atenção nos enunciados, na imagem, vocês já conseguem matar ao menos 50% dessas questões, beleza? Agora eu vou voltar para o quadro, para a segunda parte dessa primeira aula. Vamos lá.